Saudações tricolores, bem-vindos a mais um episódio do Anota aí Tricolor. Episódio de hoje extremamente especial, a gente está com um cenário completamente novo, a gente está com um visual completamente alternativo e é com muita felicidade que a gente anuncia um novo projeto do Anota, um projeto aqui dentro do YouTube, um projeto em parceria com a RC Vale, uma rádio local aqui na minha cidade, mas que cobre todo o Vale do Paraíba, que está dando esse suporte dentro de todo o estúdio aqui para a gente poder gravar o nosso episódio. E o episódio de hoje é extremamente especial porque a gente está com o senhor Eduardo Achar. Eu falei o seu nome certo, eu estou acostumado a chamar de Dudu, e é o Eduardo Achar. Tá certinho, né? Certo, Eduardo Achar mesmo. Prazer aí estar participando desse quadro novo. E vamos falar hoje sobre um pouco de São Paulo, falar um pouco sobre esse quadro bizarro de lesões que a gente está passando e poder destrinchar um pouco aí para vocês. Exatamente. Como o Dudu já falou, a grande questão que a gente está falando hoje, o nosso quadro, ele consiste no quê? É chamado de Vozes da Torcida. Uma ideia que eu tive em parceria com o Matheus aqui, a nossa estrutura toda na nota teve de ideia, que é chamar justamente vocês, torcedores, para participarem da estrutura do podcast com a gente. Torcedores que, com certeza, como o Dudu, sabem muito mais do que a gente de um conteúdo que é muito importante a gente comentar. Como a medicina desportiva do São Paulo, né, a DM, toda essa questão de preparação física, está impactando diretamente na temporada do São Paulo, a gente não vê ninguém se pronunciando a respeito desse tema. É cabível que a gente venha aqui e tome as medidas de conversar, né, de falar, ideia, dar as opiniões, todas as questões que estão acontecendo. Eu acho que o Dudu, quem conhece ele, sabe, né, a gente vai deixar as redes sociais dele para vocês darem uma olhada, mas as análises dele nessa pausa são espetaculares e era um cara que eu queria muito bater um papo para falar justamente a respeito disso. Dudu, antes de mais nada, cara, eu queria falar com você a respeito de uma situação, até eu vou dar um espaço aí para o Matheus se apresentar também, que até esqueci de falar dele, mas falando um pouquinho a respeito de como foi o processo de a gente criar esse quadro, a gente chegou a falar com o Marco Aurélio Cunha, que foi médico e é ortopedista, se não me engano, também já passou ali pelo São Paulo, mas ele é formado em medicina, participou de todo o processo, 2005, foi campeão mundial de São Paulo como dirigente, se não me engano. E a gente trocou uma ideia com ele, deu uma opinião, e eu quero saber, para começar aqui esse episódio, a respeito do que você acha da opinião dele. Dudu, ele falou o seguinte, ele falou que o atual momento do São Paulo, a DM vem sendo criticada injustamente. Ele diz que a DM cura e trata, mas a DM não dá treino. Você acha, para começar assim já falando, que o atual momento do São Paulo tem um peso maior na conta da preparação física, na questão de treinamento, ou tem alguma questão relacionada realmente à DM, e isso que ele falou não tem exatamente tanto sentido. Quero a sua opinião técnica a respeito dessa situação, Dudu. Bom, eu concordo com o Marco Aurélio Cunha. Por quê? Vou dar um motivo uma razão bem óbvia. A gente vê que o único jogador que o problema está sendo essas lesões toda hora é o Luciano. O Luciano é o único caso que a gente consegue olhar e falar, beleza, pode ter alguma culpa do departamento médico. Por quê? Qual que é a função do departamento médico? O departamento médico tem a função de curar jogador. Ou seja, ele tem a lesão e aí ele vai ser curado. O Luciano teve uma lesão na coxa esquerda, voltou para jogar aquela semifinal do Paulista e depois se lesionou de novo contra o Santos. E aí já são mais de 60 dias sem o Luciano. Então, a função do departamento médico pode ser questionada em relação ao Luciano. Agora, lesão de Marquinhos, lesão de Wellington agora, lesão do Éder, lesão do Miranda, um monte de lesão na coxa, aí, na minha opinião, lesões novas, essas lesões que não são, tipo, recidivantes, mas são lesões que aparecem ao longo da temporada, elas, obviamente, podem aparecer do nada, sem ter um motivo, mas no volume que o São Paulo está tendo, alguma coisa está errada. E se está errado esse número novo de lesões, está errado na prevenção dessas lesões, que não é na conta do DM. O departamento médico não vai prevenir lesão. Quem que trabalha em relação a isso? Preparação física, fisiologistas do São Paulo e, principalmente, na minha opinião, a comissão técnica, que é integrada com a preparação física, já que o Curran veio junto com o Crespo, que tem que ter esse manejo do elenco, tem que saber identificar os jogadores que estão mais próximos de arrebentar, de se lesionar, e tem alguns parâmetros para a gente avaliar para poder prevenir essas lesões. Então, a função do departamento médico é curar jogador. A gente não ouvia crítica para o departamento médico ano passado. Por quê? Porque muito pouco jogador se lesionava. Esse ano que começam de novo a bater no departamento médico. Pode ter alguma coisa errada, ultrapassada lá? Óbvio que pode ter. Nada é perfeito no departamento médico de São Paulo. A gente deixou de ser referência no Refis. Mas esse número bizarro de lesões
que é muito superior à média de 15 por temporada, a gente já superou muito isso, de lesões musculares, com certeza, na minha opinião e na do Marco Aurélio Cunha, tem mais conta da preparação física do que do DM. Matheus, já vou abrir com você, apresentar, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, né, um participante já chave dessa questão toda do Anota, nesse projeto novo com a gente. Já quero a sua opinião a respeito disso, porque a gente conversa muito nos podcasts que a gente faz a respeito dessa relação aí de Crespo e Diniz. A gente não gosta muito de comparar. Mas nessa linha do que o Dudu falou, né, de toda essa questão, como que você analisa, como que você vê, e a sua dúvida também, caso você tenha, do que você acha, né, qual a sua opinião do que você acha da fala do Marco Aurélio e dessa situação que o Dudu colocou pra gente, Matheus? Cara, boa noite, né, todos que estão aí com a gente. Primeiro falar que agora a gente vai se achar dentro desse sistema de medicina com o nosso Dudu. Agradecer a presença dele aqui. E que o Dudu, que tem ótimos filhos e sempre acompanha as coisas que ele posta, sempre com muita gratificação. E muito feliz de ele estar aqui com a gente. Então, cara, assim, primeiro eu queria tocar num ponto que eu acho muito, muito delicado sobre isso, que a gente cita muito sobre intensidade de jogo, né? A gente fala de Crespo e Diniz. E o Diniz também era um cara que era muito intenso. Mas um grande detalhe que a gente sempre soube desde a chegada do Crespo aqui no São Paulo é que o Corrêa era o cara que ia botar intensidade, que ia deixar os caras no máximo do auge físico. Tanto que Marcelo Bielsa queria ele e tal. Por aí vai. Queria perguntar para o Dudu qual que é a grande diferença, assim, dos trabalhos de preparação física que você conseguiu reparar entre Diniz e Crespo junto com a comissão. Beleza. Primeiro, obrigado pelo elogio. Agora, falando um pouco em relação a Crespo, Diniz, preparação física. Primeiro, a gente tem que pensar que estilo de jogo interfere na parte física dos atletas, invariavelmente. A gente sabe que o time do Crespo, principalmente naquela volta do Paulista, tinha aquele perde, pressiona muito forte, que é, perdeu a bola, vai todo mundo em cima, intensidade, aceleração curta, vai pra cima do cara, pressiona mesmo, perde, pressiona muito grande. O time do Diniz não era tão intenso assim nessa fase defensiva, que exige mais dos jogadores. Pensando nisso, então, o time do Crespo necessita de um preparo físico melhor. A demanda metabólica, fisiológica, psicológica dos jogadores é maior pelo esquema do Crespo, pelo modelo tático que ele usa. Então, a gente já tem uma primeira diferença entre os dois estilos que acarreta uma parte física que precisa de mais trabalho por conta do Crespo. Segundo ponto que eu acredito que interfira muito. O Crespo e o Corrêa, e toda a preparação, toda a comissão de São Paulo, não tinham ciência de como era o calendário brasileiro. Na Argentina, eles não jogavam 3 jogos na semana. São Paulo joga domingo, quarta, domingo. Então, fica difícil, sabe? É diferente esse manejo. Então, o Diniz, a gente vê que a parte boa dele, a parte que o time estava voando fisicamente, é aquele final de ano. Depois da pandemia, novembro, dezembro, com o Diniz já com o elenco na mão, não precisando dar tantos treinos. Então, quando a gente vai comparar, primeiro, intensidade de jogo completamente diferente de um time para o outro. Segundo, falta de conhecimento do calendário brasileiro. Corrêa e Crespo nunca tinham treinado um time no Brasil, e então precisavam de, tipo assim, entender como é que funciona, e não tiveram uma pré-temporada. Eles já foram lançados no meio da temporada, tiveram aquele mês mais tranquilo, mas depois porrada no Paulistão, jogo a cada um dia, jogava quarta, jogava na sexta, então aquela loucura e pressão por título. E o terceiro ponto é um trabalho muito recente do Crespo e do Corrêa. Então eles precisam dar mais treinos. Saíram umas matérias no final do ano passado, quando São Paulo não estava tendo tantas lesões, que dizia que o Diniz, principalmente nesses jogos de meio de semana que envolvem viagens, ele preferia não dar treino. Era mais na conversa, no diálogo com os jogadores. Então, assim, você tendo um conhecimento maior do elenco, você tendo o elenco na mão, que nem o Diniz tinha, a gente percebia que ele tinha um contato muito próximo, você consegue preservar mais o elenco na questão dos treinos. O Crespo e o Corrêa não tiveram essa oportunidade, porque acabaram de chegar, são de outro país, não conhecem o elenco, não conhecem o calendário, então precisa dar treino, precisa treinar o time. E aí joga quarta, domingo, vai estourar o time mesmo. A preparação física, na minha opinião, não é que o Corrêa é um mau profissional, muito pelo contrário. Se fosse um mau profissional, não ia ter o mundo inteiro querendo ele. Ele é muito, 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 muito bom. Só que a falta de experiência no calendário brasileiro,
a necessidade do Crespo de dar bastante treino e a necessidade de São Paulo por títulos faz com que a gente não rode tanto o elenco. Por mais que a gente tenha rodado naquela Paulistão Libertadores, no Paulistão tava jogando a cada 2 dias, né? Tava muito absurdo. Exato. Então, a diferença para mim tá aí, nesses 3 pontos. Não é que são mal profissionais ou uma diferença técnica. É mais contextual do que qualquer outra coisa. Engatando já nesses problemas de tá tendo nessa relação DM e preparação, né? E tu acha que seria, junto com esse ponto que tu trouxe do calendário argentino, seria um erro de pensamento na temporada inteira ou seria uma falta de conhecimento mesmo só que eles não tinham do Brasil e acabaram cometendo essas falhas para preparar o time nessa sequência de temporada? Cara, a partir do momento que a diretoria vem a público e fala que o Paulistão é Copa do Mundo, eu acho que cai um peso para a comissão técnica. A gente precisa ganhar isso. São Paulo está numa fila de mais de 9 anos, bizarra, precisamos ser campeão de alguma coisa. A diretoria vem e fala, é a nossa Copa do Mundo. Tanto que ele começa a poupar na Libertadores. Ele sabe que se ele jogasse com força máxima, tanto no Paulistão quanto na Libertadores, aí ia arrebentar tipo, todo mundo mesmo. Porque se você for parar para pensar, naquela sequência do Paulistão, não machucou tanta gente. As coisas começam a piorar depois. Depois que vem essa carga intensa de trabalho, que piora. Depois que vem um monte de lesão de sequência. Então, para mim, o principal problema é o planejamento da diretoria era ganhar o Paulista. Beleza. Isso explica todas as lesões da temporada? Não. Mas o que dá pra gente trazer que podem explicar isso? Primeiro, a gente está numa temporada emendada. A gente não teve férias. E por mais que as férias, muitas vezes, são prolongadas, piorem a parte física dos jogadores, o São Paulo veio de uma carga emocional gigantesca. A gente perdeu um título que estava na nossa mão. Isso afeta o jogador também. Você vê aqueles bastidores do São Paulo e Palmeiras que soltaram depois do título paulista, os jogadores estão chorando. A gente acha que não sente, mas sente. E a parte psicológica influencia muito no físico. É bizarra a diferença que tem quando o jogador está bem psicologicamente. O esforço que ele faz parece ser muito menor quando o psicológico dele está melhor. Aquele esforço referido que o jogador mesmo fala, gente, quando o psicológico dele está melhor, é muito menor. Ele sente muito menos a carga do trabalho. Então, a gente está numa temporada limitada, uma carga psicológica muito grande, pressão para conquistar título, tudo isso impacta. Então, eu acho que o erro dessa questão de lesões, ele vem de uma temporada muito afetada pelo Covid, desconhecimento do calendário influencia muito, eles não sabiam que ia ser assim, não tinha como saber que ia ter a pausa de 1 mês lá no Paulista, tinha como saber que ia ter tanto jogo assim, que São Paulo, a gente avançou bem nas Copas, a gente saiu agora, em agosto da Libertadores, né? Jogo parte domingo. Quantas semanas livres a gente teve? Os jogadores não descansam, o jogador treina, come e joga, entendeu? Então, para mim o ponto principal é esse, não é que é um erro de planejamento, é desconhecimento e pressão pro título, ponto. Eu acho que grande parte, a gente debateu isso muito ao longo dos podcasts, principalmente lá atrás, acho que eu e o Matheus, a gente foi muito enfático nisso, porque a gente ficou extremamente com medo dessas falas da diretoria, né? Naquela sequência de início de ano ali do Paulista, em que o Belmonte aparecia a cada uma semana em um programa de televisão novo diferente, para falar a respeito de como estava a temporada do São Paulo. Ele falava em alto bom tom que o Campeonato Paulista era a Copa do Mundo do São Paulo e o São Paulo precisaria ganhar. Depois que veio a pausa, o São Paulo jogando a cada 2 dias, e isso ia desgastar para o futuro, né? Isso ia desgastar para o brasileiro, para as competições que realmente importavam, e acabou que gerou tudo o que aconteceu. O Palmeiras mesmo, né? A gente viu o Palmeiras, durante grande parte do Paulista, poupou e não usou ninguém, grande, até que quase ficou fora da disputa dos mata-matas do Paulista, e começou a usar, se não me engano, na semifinal, no jogo 2 da semifinal, alguma coisa assim, a maior parte dos titulares. Então eles tiveram muito mais tempo de pausa do que a gente teve, né? Jogaram até um pouco mais por conta da final da Libertadores que a gente não disputou, e eles conseguiram gerenciar melhor o calendário, agora estão colhendo também frutos melhores, além de ter toda uma estrutura melhor. Dudu, passadas essas dúvidas, que a gente tem dúvidas que torcedores têm, com certeza, acho que isso é a grande, massiva maioria tem de dúvida, queria que você explicasse conceitos mais técnicos, o que você tem para falar a respeito de todo esse contexto de medicina esportiva que cerca aí o esporte, o que você tem para falar, principalmente desse impacto que você identifica na medicina, que impacta diretamente nesse ano do São Paulo, nessa temporada do São Paulo, para estar acontecendo tudo que está acontecendo agora. Pode falar o que você quiser, que eu já estou aqui prontinho para anotar tudo que você tem para falar, cara. Beleza. De um conceito que se chama ACWR, e eu acho que ele é essencial para a gente conseguir entender
algumas lesões específicas do São Paulo. A gente vê que as lesões musculares afetaram Miranda, Éder, Marquinhos, Wellington, Luciano afetou também, mas principalmente esses 4 que eu citei, os 2 da base e os 2 que vieram da China. Eu acho que esse contexto do ACWR que eu vou explicar vai trazer uma luz para a discussão. O que é esse ACWR? ACWR basicamente você tem a carga de trabalho da última semana, então você vai juntar todo o esforço, todo o treino que o jogador teve na última semana, isso é a taxa aguda de trabalho. Aguda, então a gente vai ter uma taxa crônica também, que vai ser das últimas 4 semanas, um mês de trabalho. Quando você compara a última semana e divide as últimas 4 semanas de trabalho, você vai ter a média, né, das últimas 4 semanas, você vai ter esse ACWR. O que é isso? Então, é uma relação entre a taxa aguda de trabalho e a taxa crônica. Quando ela é muito alta, quer dizer que o jogador teve uma intensidade de trabalho, então treino, jogo, muito maior do que a que ele estava acostumado. Então, a CWR de 2 quer dizer que a intensidade do trabalho dele foi 2 vezes maior nessa última semana do que vinha sendo na média do último mês. Beleza? O que isso impacta em lesões? Tem vários estudos, vários artigos que falam no rugby, e agora uns muito bons que estão falando no futebol especificamente, que quando você tem variação de intensidade de treino, então, um jogador que estava acostumado com um treino e jogo de quarta e domingo, ou estava jogando só de domingo, e um treino muito menos físico, muito menos intenso, e na última semana, assim, está acostumado nesse último mês. E aí vem uma semana de treino muito forte, de jogo toda hora, de pressão, de intensidade muito alta, esse jogador tem um risco de se lesionar muito maior. Além disso, essa taxa crônica de trabalho, quando ela é mais alta, então uma intensidade alta de trabalho cronicamente, ela impacta em menos número de lesões. Então são 2 pontos. Variação muito grande entre a última semana de treino e o último mês de treino, e você manter na temporada uma carga de trabalho alta, diminui o número de lesões. Beleza. Trazendo agora para os 4 jogadores que eu falei. Miranda e Éder estavam na China, jogavam 30 jogos na temporada. Muito, muito, muito menos intenso do que no Brasil. Vem para cá, cara, vai estourar, não adianta. Vinha de uma tranquilidade no jogo, uma tranquilidade de jogo, de treino muito, 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 muito maior do que aqui no Brasil, do que no São Paulo, jogando quarta, domingo, depois pega aquela sequência de Paulistão, de São Caetano na sexta, e sei lá quem, nem lembro mais, Ferroviária no domingo, aquela loucura. Cara, você vai estourar o jogador. Por quê? Porque ele estava acostumado na China. Ele jogava 30 jogos no ano, treinava tranquilinho 3 dias na semana, tinha 2 dias de descansado. Outra rotina. Então ele vai estourar. Por quê? Porque a intensidade dele de trabalho era muito menor. Ele vem para o Brasil, vem para uma carga de trabalho altíssima, vai lesionar. Ele já não tinha uma taxa de trabalho crônica, ou seja, no mês, durante a temporada na China, ele já não treinava muito. Então, com certeza, o número de lesões dele vai ser muito maior. E os 2 da base. A gente sabe que tem uma diferença muito grande na intensidade de um jogo do sub-20, do sub-17 profissional. É muita diferença. Então você tem o Marquinhos, que é para mim a principal demonstração de que alguém está comendo bola em passar para a comissão quando o jogador está para se lesionar. Ou não. Por quê? Porque o Marquinhos, se eu não me engano, ele entra de reserva em alguma partida e aí ele se lesiona na partida seguinte. Ele já estavam notando que tinha a chance dele arrebentar e ele arrebenta. Ou ele se lesiona na mesma partida, não lembro direito. Mas o ponto para mim ele vinha de uma rotina na base muito mais leve do que no profissional. E aí o São Paulo está com vários jogadores lesionados e ele precisa jogar uma partida na Argentina para decidir uma Libertadores. Você imagina a carga psicológica e quanto que esse moleque não correu naquele jogo. Então era óbvio que ele ia arrebentar. E esse correr no último jogo também mostra algumas coisas, porque jogadores que têm muitas acelerações, sabe aqueles picos, lembra? Que o jogador corre. Quando o jogador tem muitas acelerações na última semana, ele tem mais risco de se lesionar na semana seguinte. Pô, Marquinhos é a maior demonstração disso. Tanto que ele correu na Argentina, tanto que ele... Pô. Então, você vê que esse ACWR, ele explica muita coisa. Ele explica tanto o Miranda e o Éder vindo da China, quanto o Marquinhos e o Wellington vindo da base. Vai lesionar. Então, alguém tem que passar isso para a comissão. Se estão passando e a comissão está escalando do mesmo jeito, na minha opinião, a comissão está errando. Agora, se não estou passando, a culpa é da fisiologia, da preparação física, que tem que repassar isso para o técnico.
Entendi. E uma última questão, eu acho que eu gostaria de entender também, eu acho que é uma parada legal para a galera, para finalizar essa pauta, para fechar, para a gente partir de uma finalização de fato. O que você mudaria, né? Tem esse conceito de curar e o conceito de prevenir. Atualmente a gente está só curando, né? O processo de prevenção dentro da medicina esportiva, qual alguma situação que você, sei lá, recomendaria se você estivesse em São Paulo para prevenir de acontecer esse tipo de coisa? O que você mudaria nessa estrutura atual do time para não dar esse tipo de problema massivamente e afetar toda a temporada como está afetando? Até porque um dado aqui que a gente presenciou nessa última partida, dos jogadores que estavam em campo pela Libertadores, os jogadores responsáveis pelos gols da temporada eram 37% dos que estavam em campo. Então, a maior parte dos jogadores que marcaram gols, os goleadores da temporada de São Paulo, estavam fora por diversas outras questões. Então, o que você mudaria, o que você preveniria para esse São Paulo, para as próximas temporadas, para essa temporada, o que você recomendaria? Bom, vamos lá. Falando em prevenção, então não estou falando do DM, a função de curar é outra. Mas, juntando os dois, primeiro, o jogador que se lesiona, tipo o Luciano, tem que ter uma prevenção para ele não se lesionar de novo. Porque quando o jogador se lesiona, tem uma lesão muscular de novo, o tempo que ele fica fora é 30% maior do que da primeira lesão. Então, esse timing para acertar entre a recuperação do jogador e ele entrar em campo de novo tem que ser muito bem estudado. E aí a gente volta para a CWR. Esse jogador ele não pode estar numa tranquilidade, porque depois de lesão o trabalho é muito menor. E aí ele acabou de voltar de lesão, você já coloca ele em 2 jogos seguidos? Não, você tem que ir aumentando a carga progressivamente para ele não estourar. Então, o primeiro ponto para mim é esse. Acertar quando o jogador volta da lesão. Segundo ponto para mim, que é essencial, é manter uma intensidade alta de trabalho durante toda a temporada. A gente consegue, por mais que o calendário brasileiro seja maluco, a gente consegue ter uma noção de datas das Copas e dos campeonatos, do Campeonato Brasileiro e do Paulista. Então a gente tem uma noção de quando vai ter mais semana livre e quando vai ter semana cheia. Semana cheia que eu digo quarta e domingo jogando. Então, na semana livre, você não pode reduzir muito o trabalho. Por exemplo, vamos dizer assim, você tem 3 semanas livres jogando só de domingo, mas depois vai vir uma sequência com 4 semanas jogando quarta e domingo. Se você estiver treinando muito mais tranquilo, com uma carga de trabalho muito baixa nesse tempo livre, quando os jogadores chegarem no calendário congestionado, eles vão estourar. Então, você manter um trabalho alto, controlar a carga do jogador alto durante toda a temporada, para mim, é essencial. Óbvio, o jogador tem que ter descanso, o jogador tem que saber manejar o elenco, mas acertar isso de manter um trabalho alto é essencial para o clube. E o terceiro e último ponto, para mim, que é essencial, pensando em lesões que não dependem de trauma, então, lesão LCA, o cara, sei lá, tomou uma porrada, aí você não tem muito como escapar. Mas saber manejar o elenco é essencial para prevenir lesão. Você não pode deixar o jogador que não vinha jogando, de repente ele entra e faz 4 jogos. A carga psicológica dele vai estar muito, muito, muito elevada. O preparo físico dele não vai ter essencial. Então você precisa saber colocar um jogador que não estava jogando na hora certa e tirar ele na hora certa também. Porque se você lança um jogador e ele vai jogar 4, 5 jogos seguidos, quarta, domingo, ele vai estourar. Então esse manejo do elenco, saber a hora de colocar e também saber a hora de tirar é essencial. Esses são os 3 pontos para mim que eu mexeria assim no preparo físico. Em minha opinião, a próxima temporada vai ser muito melhor em relação a isso. Não vai ter pandemia, se Deus quiser, não vai ter pandemia. Corran e Crespo, com um conhecimento muito maior do calendário brasileiro e, acredito eu, um elenco mais acostumado com o Brasil. Miranda e Éder já alocados e os jogadores da base que tem que jogar já com uma carga do profissional e não da base. Então eu acho que o ano que vem vai ser muito melhor em relação a isso, a próxima temporada. Com certeza. Eu acho que é por isso que a gente tem que frisar, né, a importância da manutenção do Crespo, independente do que aconteça e que vem acontecendo. Muito se falou aí nessa última confronto da Libertadores do professor Pardal argentino, uma série de coisas, e não é assim que a banda toca. É um primeiro ano, início de temporada, nem todo treinador vai ser um Abel Ferreira e vai vir para o Brasil e vai ganhar uma Libertadores em poucos meses, até porque o elenco dele era muito maior do que o elenco que São Paulo tem atualmente. As questões são múltiplas
E já partindo para essa finalização de fato, Dudu, muito obrigado por participar desse primeiro episódio do Vozes da Torcida. Eu acho que melhor pauta e melhor pessoa para estar aqui com a gente nesse primeiro episódio não tinha. Agradeço muito você pela ideia, por ter comprado a ideia nossa de pegar uma pessoa da torcida, uma pessoa que tem o costume de falar no Twitter, em rede social, sobre uma pauta que tão pouco se fala e é tão importante, tanto para o futebol quanto para o jogador, principalmente, quanto para a torcida entender, porque muito se cobra, e às vezes é uma parada que você não pode cobrar tão intensivamente porque você não sabe todo o contexto. Acho que conteúdos como esse que você proporciona e está aqui participando com a gente, agregando, é muito especial. Então, muito obrigado, Dudu, pela participação, viu, cara? Eu que agradeço pelo convite, foi muito bom poder participar aqui com vocês, falar um pouco sobre essa parte que vem atormentando São Paulo, né? Que quantidade de lesão que a gente teve, acho que nenhuma temporada, lembro de 2017, mas comparada a essa temporada, tá surreal. Eu que agradeço muito o convite, obrigado pela oportunidade de poder aqui falar com você. E um último comentário para finalizar, que o que a gente tem que cobrar do São Paulo hoje, em relação a essa parte de lesões, é transparência. É só abrirem o jogo com a gente, falar o que está acontecendo. Porque aquela nota de assessoria lá, falaram o comum. Se é para falar o comum, cara, a gente quer entender o que está acontecendo. Ninguém está cobrando resposta efetiva, porque às vezes não tem resposta. Mas buscar a resposta é o que a gente cobra. Então, que venham falar com a gente, que venham falar com a torcida, porque isso está afetando a nossa temporada. Muito obrigado pelo convite, Gabriel. Muito bom falar com você e com o Matheus. Valeu mesmo. Tamo junto. Cara, e assim, para finalizar de fato isso que você falou, a gente sempre cobra essa transparência, a gente sempre cita isso nos episódios, e até já puxando para os episódios convencionais, Matheus, muito obrigado pela participação mais uma vez, obrigado por participar aí dos projetos múltiplos que a gente tem nessa pegada, foi mais um episódio muito especial. Agradecer a RC Vale em especial por ceder toda a estrutura, por ceder todo o estúdio para a gente poder gravar um início de uma parceria, um início de um projeto, tem tudo para ser assim, grandioso daqui para frente, uma evolução para a gente, um passo para a gente, e um passo para toda a estrutura nossa aqui. Muito obrigado a Matheus, muito obrigado a SVAR, muito obrigado a você que escutou a gente até aqui, viu a gente até aqui. O Anota, ele finaliza o episódio do Vozes da Torcida. Até semana que vem, para a participação de mais um conteúdo, para a produção de mais um conteúdo. Não é o Vozes, é um novo quadro que a gente vai gravar, então aguardem, que agora é uma nova fase do Anota. Espero que vocês gostem, espero que vocês fiquem ligados com a gente. E não se esqueçam, que hoje o São Paulo tem mais sorte em nós do que nós mesmos. Valeu!